Alô? Boa noite. Olá, então já. Então, tudo bem? Sim. Pronto, agora é Acho aqui que uma é. conversatazinha. Sim, não sei se, Exato. se a nossa deixa é suposto esperarmos por perguntas ou começamos já. Ok. Então, queres-te apresentar primeiro? Não, vai tu, na boa. Eh, Pronto. Meu nome é Zé Pedro. Trabalho e vivo em Viseu. Eh, Neste momento desenvolvo a música como uma atividade não profissional, mas o objetivo é tentar chegar lá. Eh, Eu diria que sou compositor, se bem que a maior parte do meu trabalho é para guitarra e para órgão de tubos, então acabo por ser um bocado. Acho que as pessoas pensam em mim mais como uma pessoa que toca guitarra e uma pessoa que toca órgão de tubos. Eu prefiro pensar em mim como compositor e também acho que isso foi uma das coisas boas deste desafio da geradora, quem agradeço, é que me permitiu ir por caminhos bastante diferentes daqueles que eu estou mais confortável a ir, não é? Que é o caminho da guitarra, o caminho do órgão. E como puderam ver no vídeo, fui por um caminho bastante diferente. E pronto, foi um desafio que me divertiu. E acho que para já é a apresentação que tenho a fazer é esta. Nice. E também fazes crítica de cinema, não é? Não. Isso foi há uns É anos, uma sabes? cena. Eu estudei cinema, não estudei música. Quer dizer, também estudei música, mas foi no conservatório. A Uhum. licenciatura foi em cinema. E na altura comecei a escrever e escrevi para alguns jornais e algumas revistas durante uns anos, mas muito rapidamente perdi o gosto pela coisa. Não sei explicar o que é Uhum. que foi, Uhum. mas Yeah. uh, passado uns anos sentia que estava a ir ao cinema só para escrever as críticas e não porque queria realmente ir ver os filmes, então Uhum. cortei com as duas Yeah. e acho que me fez bem. Ok. Pois é, desculpa, este virou aqui um bocadinho mini entrevista. Comecei-te a fazer perguntas. Não, força, força. Também é uma forma de nos conhecermos melhor, né? É Irmos isso. falando melhor. Pois olha, eu sou o Pedro Batista, não é? Tenho trabalhado mais como ator e encenador. Aliás, como intérprete, porque comecei mais na dança, como bailarino, fiz formação em dança e tive uma companhia, mas depois comecei a enverdar mais pelo teatro e pronto, e escrevi também, comecei a ensinar para aí em 2012. Pronto, e paralelamente à minha atividade de intérprete, vá, ator, também continuei a fazer dança, não tanto, mas pronto, penso em mim mais como um intérprete e também gosto de ensinar e escrever. Ou seja, Uhum, basicamente eu ensino mais coisas que escrevo. uhum. E, E e gostas de protagonizar coisas escritas por ti? Como epá, é que é não. essa relação? Boa. Opá, eu só interpreto. Aliás, fiz um monólogo uma vez na comuna, mas não era um texto meu, era de uma amiga minha que tinha um blog e eu adorava os textos dela, então compilei-os todos e fiz assim uma miscelânea e fiz um monólogo, mas de resto acho que nunca fiz nada escrito por mim, porque eu escrevo Uhum, muito para as pessoas, a pensar nas pessoas, pessoas que eu conheço, escrevo diretamente a pensar nelas. uhum, Hum, Pronto, é mais essa a minha relação uhum. com a escrita e assim. Olha, a minha relação, aproveito, isso lembra-me, eu estudei no conservatório, né, e estudei guitarra Uhum, clássica, uhum, e não tinha paciência nenhuma para tocar coisas que não fossem minhas, uhum. nenhuma, não Oh, me dá, não me dá gozo, quer dizer, dá, mas não é a mesma coisa, não puxa, uhum, e quer dizer, lá está, eu toco e dá-me gosto de tocar, mas é mais mesmo, é um veículo para compor, o objetivo é a composição, não é a interpretação. uhum. Yeah. E já pensaste, imagina, agora estás a falar dessa, não é distinção, mas essa diferença Sim, entre, é uma ou seja, dicotomia, não é? tu já pegaste alguma vez em algum material, em algum, pá, imagina, numa composição e começares a escrever ou a criar ou a compor a partir daí, estás a ver, tipo, torná-la tua ou assim, ou... Sim, eu já fiz, digamos, covers, tipo pegar em Uhum, alguma música e rearranjá-la, mas são tudo coisas que ficaram na gaveta. Foram um bocadinho treinos, vá. uhum, Não considero coisas particularmente sérias esses trabalhos. uhum. Tu já experimentaste rearranjar Sim, obras? foi recentemente, estava a pensar no meu caso como é que isso seria, como é que
como é que isso aconteceu, mas foi com a Gaivota do Chekhov, a peça do Chekhov, Uhum. que eu escrevi a partir dessa peça, ou seja, manipulei e adulterei e cortei e adensei algumas coisas, mas foi o único caso dos espetáculos que eu fiz que não eram escritos por mim, ou seja, foi mesmo assim uma exceção. E estava agora a ler até um artigo sobre a voz humana do Almodóvar, que é uma curta que ele vai estrear este ano, que estreou Uhum. agora em Veneza, que ele escreveu a partir da peça do Cocteau, porque ele leu e disse que sentia que a peça era muito submissa, a figura da mulher era muito submissa, não é? Aquele monólogo, a voz era submissa, e então decidiu subverter um pouco a coisa e escrever a partir daí. Engraçado, Que está fixe. tudo ligado, estava a ler este artigo agora antes de entrar. Mas pronto, e é isso. Zezito, futuros projetos? Sim, olha, futuros projetos. É uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil no sentido em que eu sou sempre apanhado de surpresa pelas coisas em que me interesso. Quando este verão tive a felicidade de ter vários concertos marcados, várias atuações, e quando há várias atuações não há grande tempo para fazer projetos para a frente porque aquele trabalho diário, rotineiro de pegar na guitarra e tocar as escalas e decorar aquelas músicas e tocar com metrónomo e aprender a tocar aquilo perfeitamente e treinar a interpretação, não sobra grande tempo para estar a pensar para a frente, é um bocado estar a pensar com aquela data limite daquela atuação. E agora que estou a chegar ao fim dos concertos que tinha marcado para este verão, deparo-me com essa mesma questão, é quais é que são os projetos futuros. Aquilo que me ocorre é, eu tenho algumas gravações que fiz no início do ano na gaveta, que senti sempre que elas mereciam, que não era uma questão de só meter na net e pronto, está aqui a gravação, acho que ficaram com alguma qualidade e que mereciam ser bem tratadas e ser bem apresentadas ao público. Um dos meus projetos para este final de ano era arranjar então essa roupagem para finalmente mostrar essas músicas. Continuar a dedicar-me às teclas. Para mim, eu guitarra até toco bem teclas, é uma coisa que não toco tão bem e gostava de ficar tecnicamente melhor na coisa, porque para mim essa parte técnica é importante porque desbloqueia o cérebro, não é? Quando os teus dedos conseguem fazer as coisas sem o cérebro estar a pensar nelas, o cérebro tem a liberdade de estar a pensar noutras. Uhum. Pronto. E os meus projetos para este final de ano são esses, acho eu. Gravar músicas que fiz e que nunca gravei, publicar essas que já tenho gravadas e continuar a dedicar-me aos teclados. Acho que é isso. Boa. E onde pode encontrar o meu trabalho? É os sítios do costume. É o YouTube, Bandcamp, Spotify, José Pedro Pinto. E Boa. tu, que projetos é que tens em mãos? Olha, a nível de criação, só para 2022. Ou seja, vou ensinar um espetáculo também que estou a escrever. Cá de ser para 2022, ainda falta um bocado. E até lá vou fazendo trabalho mais como intérprete. Vou ter a reposição do Fuck Me Gently do Mário Coelho, que é uma peça incrível, um espetáculo tipo incrível. E que vai ser reposto no CCB em dezembro. E depois vou fazer uma peça com os Artistas Unidos, que já colaborei com eles algumas vezes. E vou voltar, pronto, vamos fazer um espetáculo nacional, depois vai estar em turnê, que é A Morte do Caixeiro Viajante. Pronto, então tenho estes dois projetos assim como intérprete, vá, até 2022, que terei aí essa criação. Mas já estou a pensar aqui numa pequena coisa antes, tipo para o ano, ali para setembro. Tenho ali um gap de uns meses, já estou aqui a pensar numa coisa, mas ainda está muito em pré, então não sei. Uhum. E o trabalho, onde se pode encontrar é ir ver, porque é ir ver, é ir aos espaços, ver onde acontecem os espetáculos, as performances, o que for. Pronto, eu tenho uma página no Instagram que comecei só a usar agora, foi desde há 3 meses, porque quem geria era o Mário Coelho, pronto, que eu colaboro muito com ele, e ele é um pro no Instagram, então ele é que geria uma página, porque eu não tenho redes sociais, tive 2 anos sem redes sociais e só tive o Instagram para divulgar, porque percebemos que muita gente ia porque via no Instagram, então ok, bora criar uma página para divulgar as criações e não sei o quê. Mas pronto, já comecei agora a gerir a página, ainda estou assim no início, mas
Mas sim, é no Instagram. Se pesquisarem o meu nome, talvez apareça, não sei, mas é isso. É a minha É isso. paixão. É um trabalho ingrato para caraças. Um Pois, é. gajo quer ser artista e depois chega à conclusão que ninguém sabe Uhum. de nada, ninguém vê nada, a não ser que esteja no raio do Instagram e no raio do Facebook. E se não Yeah, tiver, exato, ninguém sabe que aquilo existe. É ingrato para exato. caraças, mas é. Bué, bué. Epá, eu sinto que no teatro ainda é mais, ou seja, aplicando no fundo ao meu ofício, não, mas pá, como ator ou mesmo como criador, estando muito associado ao teatro, o teatro parece que pertence, ou seja, não é algo que fica muito tão documentado como, por exemplo, um filme, o cinema, não é? Que pode ser analisado, revisto, reescrito. O espetáculo parece que é uma coisa mais efêmera, que tem, eventualmente pode ter alguma cobertura, agora falando dos mídia, etc. Só que depois passa um bocado, né? Não tens aquela coisa de revisitar porque já não podes ver, então parece que fica meio perdido no tempo e vai só acumulando no teu CV e quem viu, viu, quem conhece. Então parece que Yeah. é ainda Quando mais muito, difícil para mim. quando muito fica o texto, mas quer dizer, é uma coisa tão distante, né? Tu E pegas num fica isso, texto fica e as há fotos, centenas de encenações diferentes, né? claro. Opa, e quando Yeah. não tens texto, eu, por exemplo, no o Suspiria que fiz no início deste ano, acho que é o ano passado, isto, para mim este ano foi só o Covid em tudo. Não, mas o Suspiria foi em fevereiro e não tinha texto, era só uma performance. Hum, Pois é isso, é ficar as fotos, fica. Enfim. E depois fazer showreel, é por aí. O teatro, showreel teatro, estás a ver? Ou seja, parece que o teatro é sempre ali um pouco mais difícil de gingar, assim, Yeah. nesses, com essas coisas. Uma coisa que eu já vi malta a fazer, não sei se é prática comum ou não, é filmar o ensaio geral. Monta uma câmara à frente do palco Uhum. Yeah. e o ensaio geral pelo menos fica filmado. Eu estou a começar a apostar nisso agora. Tem que ser. Yeah, opa, Mesmo para programadores e tudo que yeah, não yeah. conheço, ou não, É qualquer coisa, né? é importante. Pronto. Então, o conhecendo o trabalho um do outro. Eu não conhecia o Pedro de Uhum. todo. Quando recebi o convite fui pesquisar e a primeira coisa que me apareceu foi o Instagram. Sério. Uh, foi. Não, pesquisei no Facebook e pesquisei no Instagram. No Facebook não, Ok, não me ok. apareceu nada. Ok, era no Google. E pesquisei no Instagram e apareceu a tua página. E Ah, foi bom. que tive o primeiro contacto. E eu presumo que o teu caso seja o mesmo, não é? Sim, eu também, infelizmente, ou seja, pronto, não se tinha proporcionado, também ainda não te conhecia Hum, e também fui pesquisar e tive a ouvir, claramente fui ao teu site, né? Fiz a pergunta do cinema, das críticas, hum. andando encontrei o teu site e estive lá no Spotify a ouvir também o que lá tinhas, aqueles dois EPs, né? São EPs. No Spotify aquilo. Porque assim, a maior parte das músicas que eu tenho são soltas, estás a ver, não estão agregadas, então eu não as Uhum. ponho no Spotify, que é para não ter lá tipo dezenas de singles. Prefiro Claro. meter quando tiver uma coisa compacta. Então neste momento tenho Uhum. lá pouquinha coisa. Ok. Só tenho mesmo um EP e mais um singlezinho. Uhum. Sim, olha, epá, eu disse, fui dizendo aqui nas nossas conversas, mas acho que também aqui o momento é oportuno. Pá, e acho o teu trabalho mesmo muito, muito fixe, mesmo incrível. Obrigado. E é que o Zé partilhou comigo esta semana, foi o quê? Foi um concerto que foste dar, não? Foi, foi, foi a semana passada. Tive uma atuação na Mata do Fontelo, cá em Viseu, e Uhum. tinha sido uma encomenda de fazer uma música inspirada na Mata do Fontelo. Então foi muito fixe, porque foi música inspirada no sítio onde foi tocada. E foi muito porreiro. Gostei. Uhum. Foi um prazer muito grande. Uma trabalheira gigante, mas é para isso que cá Uhum. estou. Uhum. Yeah, é que sabes que a sonoridade dessa composição, disso eu estava a ouvir, Hum, pá, eu adorei mesmo. E trouxe mesmo, pá, não é memórias, mas aproximou-me de um sítio, de uma coisa que eu estava a criar há uns anos e que estava a procurar, era a partir do Raul Brandão, uhum, até foi para a escola, para a conclusão do mestrado, estava a fazer um projeto, um solo, uma performance a partir de literatura, etc. E fiquei muito no Raul Brandão e estava à procura de uma sonoridade específica e era exatamente aquela sonoridade, mas era exatamente, eu estava a ouvir que aquilo. fixe. Yeah, eu estava a ouvir aquilo e a pensar, yeah, isto é. E trouxe-me bem a esse sítio dessa altura, estás a ver? E era algo que eu não encontrei na altura, tipo, não encontrei. Encontrava ecos tipo Arvo Part, um bocadinho, mas
Sakamoto um bocadinho, mas estás a ver, era assim. Pronto, mas e aquilo eu pensei, pá, eu ouvi e pensei assim, poderia perfeitamente e estou a dizer isto mesmo sinceramente, então foi mesmo Que incrível. fixe. Foi como Não, eu aquela fico muito coincidência satisfeito. de que, pronto, para partilhar aqui com a malta que estiver a ver, que estávamos a falar, eu e o Mário, quem é que poderia eventualmente tocar órgão de tubos numa igreja por causa de uma coisa que se estava a falar. Agora não vou estar aqui a explicar, mas pá, e estávamos assim, que coisa tão específica, órgão de tubos, e nós não conhecemos ninguém, isto e aquilo, pronto, e a Margarida juntou-nos e nesse dia o Yeah, José disse eu toco órgão de tubos, então é aquelas yeah, coincidências. yeah, é incrível. Yeah. E não é uma coisa que eu diga assim de ânimo leve porque não considero um grande organista, estás a ver? É uma coisa que estou a aprender Uhum. e ainda muito recente, mas que me está a dar um gozo gigantesco. Porque o órgão sempre foi o meu instrumento favorito em termos de som, mas por alguma razão nunca tinha Uhum. agarrado o touro. E estou agora a agarrar e está-me a dar um grande gozo. Uhum. Tu sabes o Carnival of Souls, o filme? O filme do Corman, nunca vi, mas conheço. Yeah, a banda sonora é toda feita com órgão de tubos, Que fixe. toda. Epá, é incrível. Pronto, Isso é mais lembra-me uma muito. razão para ver o filme. Yeah. Não, vê. E tem toda a relação dela da igreja a tocar o órgão. Hum. Mas pronto. O que é que achaste deste desafio? Eu leio a pergunta sempre. Epá, eu gostei bastante do desafio. Eh, a primeira coisa que me vem à cabeça é. Acho que tivemos bastante sorte em calharmos juntos, né? Não nos conhecíamos de lado nenhum e acho que conseguimos encontrar sintonia na linguagem. Pronto, tu no teu vídeo, na tua performance e eu na coisa da música, acho que conseguimos encontrar alguma sintonia. Quando tu me enviaste o vídeo, uh, não sei, acho que senti muito facilmente o tipo de som que queria ir. Não foi uma coisa de epá, porque é que eu vou fazer com isto? Foi, não sei, tive muito rapidamente uma sensação de qual era o caminho que eu queria seguir e o processo da música foi muito improvisatório, muito exploratório, mas foi relativamente simples. E lá está, acho que isso foi graças a uma certa sintonia entre as expressões. E deu para me divertir também muito nesse sentido que deu para ir por caminhos que não são os caminhos que me deixam mais confortável, que é pegar na guitarra, pegar nas teclas. Fui por caminhos bastante mais fora e pronto, deu-me gozo. E tu, o que é que achaste do desafio? Eu gostei bastante e agradeço desde já ao gerador. Ainda não tinha agradecido aqui Sim, e é importante agradecer publicamente também. Não, foi muito bom. Para já foi bom conhecer-te. Pronto, a Margarida eu já conheci, não é? Aqui é a pessoa que nos convidou do gerador. sim. Mas pronto, não te conhecia a ti. E para mim vale sempre a pena conhecer as pessoas. É mesmo assim, parece um bocado meloso, mas é verdade. Eu gosto sempre de conhecer as pessoas em trabalho. Uhum. Epá, e tanto mais esta relação com a música, gostei imenso da tua música, aquela coincidência que estávamos a falar há bocado do órgão, ou seja, acho que é fixe porque também abre aqui umas possibilidades se nós quisermos colaborar eventualmente. Pronto, ficamos com este dado, com, este, com esta primeira abordagem. Sim, é E verdade. Isso foi também uma certa prendinha do gerador. uhum, Uh, Pá, não sei, acho que foi muito simples a sintonia. Acho que temos uhum, bastante sorte. yeah, é isso, é mesmo isso. Pá, e é isso, e foi fixe. Nunca tinha, ou seja, não sei quanto a ti, mas lanço-te a pergunta já a seguir, que é na quarentena não criei nada, estás a ver? Não estive envolvido assim num processo criativo meu que partisse de mim, estás a ver? Tipo, eu criar um solo, eu criar sei lá, gravei a série com o Mário Coelho, que já agora divulgo aqui também, que a gente aproveita para vender o peixe, que é uma série do Mário Coelho que se chama Vai Ficar Tudo Bem, que está no YouTube, e se pesquisarem Vai Ficar Tudo Bem, Mário Coelho aparece logo. Pronto, nós gravámos e editámos isso tudo na quarentena. Pronto, mas tirando isso, que eu participei como ator, não tinha criado nada, estás a ver? Nunca Uhum. tinha feito nada. E isto obrigou-me a pensar, de género, estando em casa,
e vendo este desafio que é um dueto com outra pessoa que eu não estou presencialmente com ela. Ou seja, o que é que eu vou fazer, o que é que, pronto, e foi interessante, pronto, colocar-me nessa posição. Ter um desafio que é mesmo, queria qualquer coisa e pensasse o que é que sai. E é isso. Pronto. E a questão da escrita, não estava à espera de colocar poemas na proposta, mas pronto. Eu gostei dos poemas. Eu tenho uma relação meio esquisita com a poesia, que é super raro eu gostar de poesia. Não sei porquê, mas é daquelas coisas que Uhum. sempre que eu vejo um poema e começa-me a cheirar a academismo, dá-me um sono gigante. Uhum. Mas há certos caminhos da poesia que gosto imenso e gostei muito do teu caminho porque é aquela coisa que. Como é que eu ia pôr isto? É muito honesta, né? Não é aquela poesia filtrada. Olha, temos aqui este início, temos aqui o meio, temos o fim, e depois temos os estratagemas que se arranjam para se passar do início para o meio e para o fim. Sentia muito fluida, muito um descargo de consciência e gostei dela. Obrigado. Boa. Pá, eu também não percebo, ou seja, não percebo. Eu acho que tu vais perceber o que eu quero dizer. Não percebo nada de poesia no sentido académico, ou seja, não faço a mínima ideia. Até porque nem me considero nem poeta, nem escrevo poesia sequer, estás a ver? Isto era uma coisa que eu tinha aqui assim. Mas isso eu fico muito contente com o que estás a dizer, porque tudo. Pá, como é que isto se diz sem as pessoas te caírem em cima às vezes, mas é do género. Esses academismos ou a ideia de tu seguires muito um método, uma técnica, um conjunto de aprendizagens, etc. E ficar. Eu não sou muito essa pessoa, estás a ver? Mas não quer dizer que eu não acho que isso seja importante, ou seja, eu acho que é super importante saber as coisas todas, pá, só que eu não me consigo sentir muito livre se estiver a seguir muita coisa, se estiver muito com conhecimento apreendido e sei lá, sinto que tenho que sempre estar a tirar no tapete. É a minha forma de funcionar, pronto. Que às vezes é um pouco derrapante, às vezes não é muito, pode não correr tão bem, não é? Porque não estás em solo muito firme, pá, mas para mim é que está aí a cena. Pronto. Não, eu percebo. Eu na música também penso muito dessa maneira. Muito naturalmente, a música que eu ouço no dia a dia e que gosto de ouvir tem sempre a tendência a ser coisas mais eruditas, mas quando estou a compor, naturalmente vou para um sentido bastante oposto, né? Nunca penso em regras. Quando estive no conservatório tive aulas de composição e falava-se muito no que eram as regras ou as tradições e eu fujo sempre a sete pés dessas coisas, se bem que acaba por naturalmente ser o que gosto de ir ouvir, ser mais essas coisas mais regradas. Yeah, entendo. Pá, e sabes que eu acho, se calhar vou tipo, mudar radicalmente de assunto, mas por exemplo, em relação à música, eu gosto muito de música clássica, mas dou por mim, gosto mesmo muito, muito. Tanto que a nível de criação uso quase sempre composições clássicas aqui e ali, porque é uma coisa mesmo intuitiva, de gosto, enfim. Mas isto para dizer que quando eu vi o Amadeus, o filme do Wolfgang Petersen, acho que é dele. O Amadeus é É o do biopic do Mozart. é do Milos Forman, acho eu. Pois é, pois é. Pois Acho é. que é. Não, o que é que eu disse aqui? Vai dizer que o nome do outro gajo nada a ver. Nem Wolfgang deve ser do mesmo Petersen. tempo. Não, yeah. Não estou a ver quem é. Não estou a ver quem é. Não, eu também não sei bem quem é. Acho que é o gajo que fez aquele filme do submarino. Não, exato. É outro gajo que eu estive a falar hoje dele. Epá, mas não tem nada a ver, não esquece. Não dá para editar esta parte. É Não, mas indireto. É em indireto. direto, não, claro. Sim, não, mas vi esse filme. Vi esse filme uma vez e pá, e gostei mesmo muito para já do filme no todo, mas isto para dizer, como tem muita composição do Mozart de seguida, eu nunca tinha ouvido assim toda de seguida, nunca mesmo. Havia certas composições lá que me ficavam imenso, então eu saquei a banda sonora que tem ali que tem o arranjo da orquestra
de Londres ou o quê, não sei, não quero estar aqui a... Uhum. Pronto, mas tem esses arranjos que às vezes fazem para os filmes. E pronto, tem esse arranjo, mas é as composições todas do Mozart. Eu estava a ouvir aquilo e pensar, pá, e que senti também a ver o filme é, pá, a música clássica é mesmo, é punk, ou seja, é mesmo onde para mim está o real Há deal malta de, punk, há malta punk. man, mas tipo, a nível sonoro, estás a ouvir, para já és, que não tem, eu não sei falar tecnicamente, obviamente, mas imagina, é a sonoridade que de repente aquilo começa logo a irromper e depois as camadas que tem. Estás a ver, não é só o jazz, que o jazz é uma coisa muito, muito apreciada no sentido, super rizomático, super no momento, não sei o quê, pá, mas a música clássica para mim tem muito, é muito punk, é a mesma palavra punk, fiquei mesmo tipo Phonics. Há muita música muito, muito velha que tu ouves aquilo e dá-te a impressão que aquele compositor, se fosse vivo, hoje estava a fazer metal, estás a ver? Porque é Uhum, mesmo expressão de raiva, estás a ver? uhum, E, uhum. e acho que há muita malta que se hoje fosse viva, em vez de estar a fazer quartetos de cordas e isso, estava a fazer coisas para guitarra elétrica. Yeah, 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 yeah. Yeah, porque é mesmo aquela vontade de fazer explosões musicais e Yeah, de yeah. expressar raiva mesmo. Uhum. Yeah, yeah, yeah. Ora, como Uau. fazer cultura para todos hoje? Essa é mais difícil. Queres começar? Uhum. Estava a pensar. Epá, é que há aqui uma questão que é fazer cultura, mas há antes de fazer cultura para mim, que é, ou seja, o que é cultura? Começa logo aí, o que é cultura? Ahm, Pá, não vou estar aqui a fazer uma palestra sobre o que é cultura, né? Nem quero estar a entrar nisso, mas e este hoje ser aplicado agora que é hoje, tipo contexto de pandemia, muito possivelmente. Como é que se faz cultura para as pessoas hoje? Pá, eu acho que as coisas não deixam de acontecer, é mesmo assim. Ahm, Tanto que, aliás, neste artigo que estava a ler do Almodóvar, mesmo aqui antes da nossa conversa, ele estava a dizer precisamente que o que lhe está a salvar a vida neste momento é o facto do cinema ainda poder estar um bocadinho aberto, mesmo que não esteja a funcionar. Ele diz que o que está a salvar as pessoas a nível o que pode salvar as pessoas a nível cultural para ele, porque tem a ver com o gosto dele, é ir ao cinema e não é ver filmes em casa. Pronto, e nós temos agora cinemas, temos imensos ciclos de cinema a acontecer. A Medeia organiza imensos ciclos, retrospectivas, restauros. Teatro está a acontecer também e está esgotado. Muitas peças estão a esgotar agora. Portanto, eu acho que é sempre possível. Acho que mais do que fazer cultura, acho que é as pessoas agarrarem-se realmente à cultura, lá está. Cultura tem muito esta coisa, agora parece um bocado pseudo, mas a cultura é a mesma coisa de cultivo, não é? Diz beber, de instrução, de nutrição. Pá, eu acho que é sempre possível fazer isso, a menos que todos os artistas se encerrem nas suas casas e não produzam nada. Mas eu acho que a arte, os artistas são não acho que sejam excêntricos, não é aquela coisa, mas acho que vem precisamente essa necessidade de um não tem a ver com urgências, com questões, com sensibilidades, portanto, acho que isso vai sempre aqui ou ali com esta limitação, mais ou menos gravidade, acho que vai sempre estar a produzir qualquer coisa, acho que vai sempre haver. Acho que é mais as pessoas estarem atentas e valorizarem e sentirem essa necessidade e esse apelo de irem beber. Acho que é isso. Não sei se isso é alguma Eu coisa de jeito. vejo-me à rasca para responder a isso também, pá. Como fazer cultura para todos. A primeira coisa que me vem à cabeça é. Acho que, falando do ponto de vista de criador, não se pode estar a pensar muito em fazer uma coisa para todos, né? Quando se está a pensar em fazer uma coisa para todos, não se está a ser honesto. As pessoas naturalmente têm tendência a gostar de umas pessoas, a não gostar de outras. É normal que as criações vão ser boas para umas pessoas e terríveis para outras. Num sentido mais geral, acho que o papel está na educação, né? É
como fazer cultura para todos? A resposta é um bocado educar os públicos para perceberem qual é que pode ser o papel da cultura. Eu, se calhar, também falo um bocadinho por má experiência. Não senti que a minha aprendizagem escolar me tenha preparado para perceber a importância que a cultura pode ter. Uh, então acho que a resposta é começar na raiz, é educar os públicos, a perceber o que é que a cultura pode acrescentar à vida deles. E não é naquele sentido aborrecido de ler os russos para pensares na morte e para aprender sobre filosofia e o raio. Não, é num sentido muito mais. Ajuda a cabeça a funcionar mais direitinho, né? E ajuda um gajo a conseguir falar melhor com as pessoas que estão ao lado. É mais nesse sentido. Yeah. Também não sei se isso é uma coisa de jeito. Não, yeah. Sim, é isso. Yeah. Epá, isso está-me a lembrar, porque eu estudei. Eu tive uma cadeira de estudos culturais na faculdade uma vez e questionava-se muito o que era cultura, etc. Pá, e havia uma discussão que o pessoal dizia que futebol não é cultura. Estás a ver? Tipo, futebol não é cultura, isso é não sei o quê. Não. Mesmo pessoal que gostava de futebol questionava, a cultura, se calhar não, cultura é ir ao museu, não sei o quê. Mas a questão é que o futebol é cultura. Eu não sou apreciador de futebol, mas a minha apreciação não tem nada a ver. É indiferente, porque por causa da adesão das pessoas. Se as pessoas sentem necessidade de ir a uma coisa, de beber disso, pá, é cultura, e é cultura popular e bem popular, estás a ver? É mesmo, faz parte do imaginário, enfim, da estruturação das pessoas, pá, no fundo as pessoas é que decidem o que é cultura. Então pá, eu acho que se gostam mesmo de cinema, é ir ao cinema. Epá, eu acho que é combater. Eu estou a falar muito do cinema porque o teatro tu não vês em casa, é impossível, estás a ver, tens que ir. Agora os filmes, por exemplo, a música também, mas isso se calhar lance para ti a bola. Mas em relação ao cinema, pá, acho que é fixe as pessoas irem ao cinema. Eu não sou ninguém para estar a fazer este apelo, mas pá, acho que é fixe irem, pagarem mesmo um bilhete, irem ao cinema, apoiarem, verem cinema. Pá, cinema português nós temos coisas mesmo incríveis, que parece um bocado clichêtico já este discurso, mas é verdade. Curtas metragens imensas. Pá, é fixe ir, porque acho que esta coisa do streaming e não sei o quê, e de estar em casa, epá, não. E há um vídeo incrível do David Lynch, que se pudesse agora punha assim aqui, que era ele a dizer tipo, stop using your fucking iPhones, não sei o quê, porque de género que nunca um filme dele seja visto no iPhone, porque isso não é cinema e tal. Pá, pá, aí 90% dos filmes que vi na vida foi no meu computador, por isso não posso fazer grandes discursos, mas a cena de ir ao cinema é inegavelmente diferente. E, e não é por razões metafóricas nem filosóficas, é por uma razão muito prática, que é torna-se um ritual, não é? Tu estás em casa e pegas no computador que tu usas para mandar mails e estás no computador que usas para ir ao YouTube e que usas para escrever textos e o raio e estás no teu quarto onde tu dormes, onde fazes a tua vida e o facto de tu saíres de casa e ires para uma sala escura onde vais estar sentado com estranhos que vão estar a fazer barulho ou vão estar em silêncio ou vão estar a chorar, o que quer que seja, torna a experiência um ritual, né? E isso tem um valor intenso que não dá para replicar. Não é só a questão da projeção ser, em princípio, melhor do que a de um computador e o som ser, em princípio, muito melhor do que a de um computador. É mesmo. Cria um ritual, né? E estás ali, estás fora do teu mundinho habitual. E acho Yeah. que isso é super importante. E, pá, Pá, o teatro é a mesma questão, né? Se bem que o teatro não há muito hábito de ver teatro em casa. pá, não existe, a não ser que vá alguém. Não, há peças de teatro disponíveis online, mas não é um hábito generalizado, né? É a gravação de uma peça de teatro, estás a ver? Sim, e o É teatro, pronto, um. tem aquela vertente do direto, né? Sim. Pá, e isso também se questiona o que é teatro hoje, e se o teatro é possível agora com a pandemia. Significa que enquanto houver, por exemplo, uma quarentena ou um estado de emergência, o teatro não deixa de existir, estará ameaçado. Tipo, podemos falar de teatro com outros meios, a não ser ir
ao local de uma performance. Isso agora dá uma discussão que seria todo um podcast aqui só para isso, mas pá, e estavas a dizer das salas, e ao mesmo com música, é para tudo, mesmo no cinema, que é uma coisa que parece que estamos tão protegidos, tão no escuro a ver uma tela que não tem pessoas vivas, é só uma tela a projetar e tudo, mas mesmo nisso, o facto de, se estiveres com a sala até composta, enfim, e se for então num contexto de festival, esquece. Pá, sentes mesmo, há mesmo uma sinergia e a circular, então parece que há uma atenção tão focada, esperemos, a priori há, outras vezes não há, é um bocadinho irritante, mas pá, quando eu digo que as pessoas estão, a energia está toda focada numa coisa, isso também, isto parece super filosófico, mas não quero que soe assim uma coisa, mas é que parece que também faz com que aquilo que tu estás a ver te ganhe um certo, não é uma energia, obviamente, mas um certo, as coisas parece que ampliam, sabes, ampliam a força, porque estás tão atento, parece que tudo o que estás a ver vem com tipo, porque está tudo naquele batimento, estás a ver, Eu naquela contemplação. sinto bué isso com a cena da música ao vivo. Pronto, há qualquer alquimiazinha extra que que vem na diferença de ver um música ao vivo ou de ouvir em casa. Há ali Uhum, um ingredientezinho extra uhum. que é difícil de apontar ao certo o que é. Yeah. Sim, depois deve ser essa energia, essa comunhão das pessoas, yeah. Uhum. Uhum. Pronto. Parece-me que chegamos ao fim das questões. É, Pronto, então despedimos se aqui. calhar resta agradecer uma vez mais ao Gerador e à Margarida Botelho que nos convidou para isto. Uhum. Agradecer ao Pedro que colaborou comigo neste trabalho. E agradecer às pessoas que tenham visto o vídeo e que estejam a ouvir esta conversa. Exato. Pronto, é isso. Obrigado a todos, ao gerador, ao José, que tive muito gosto em conhecer. E o resto nós falamos depois. E é isso. E obrigado também a quem estiver a ver. E vão seguindo o nosso trabalho. Parece que, se fosse eu dizer vão seguindo o meu trabalho, eu não diria, mas agora estou um bocado protegido por ti. Não, mas é verdade, Sim. não é no sentido de vão-me ver ou vão-me ouvir, ou não é nada disso, é mesmo que estejam atentos, porque aquilo, pelo menos eu acredito que contigo seja igual, porque aquilo que, pelo menos que eu faço, vem mesmo de um sítio muito honesto, e não sou nenhuma exceção, obviamente, atenção, não é nesse sentido, mas é isso, vem de um sítio muito honesto, e é uma coisa muito, não quer dizer sagrada, mas enfim, vem de um sítio de grande honestidade e é muito importante. Portanto, vão ver, acho que é uma partilha bonita, por assim dizer. E é Reitero isso. as palavras. Yeah. Pronto. Sigam o Spotify do José. Sim, pode ser É que pô, isso. no início do ano que vem já lá tenha mais coisinhas. Espero Ok, que sim. Vou trabalhar por isso. claro. Muito bem. Pronto. Tchau. Tchau e até breve. E Boa obrigado. noite. Tchau, boa noite.